O silêncio antes da queda é sempre traiçoeiro. Tudo parece estável até que um detalhe quase invisível perturba o equilíbrio e revela que nada estava sob controle. É aí que a realidade mostra sua cara feia, quando o que você pensava ser sólido se desfaz como areia entre os dedos. Todos os dias, sem perceber, você está apostando seu tempo, sua energia, seu futuro. A mesa está posta, as cartas estão em jogo. E, no entanto, a maioria das pessoas joga cegas, repetindo jogadas que não levam a lugar nenhum. O risco: perder antes mesmo de saber que está competindo. A oportunidade: aproveitar, em segundos, uma vantagem que redefine o curso do jogo. Pense na vida como um tabuleiro em constante movimento. Alguns se esforçam até a exaustão, empurrando peças pesadas que nunca chegam à frente. Outros parecem deslizar, abrindo espaço sem esforço aparente. A diferença não está na força, mas no código secreto que poucos conseguem enxergar. E esse código, oculto em pequenos gestos, é o que decide quem vence e quem fica preso. Você sente no corpo o peso das tentativas frustradas, o cansaço de repetir caminhos que não levam a lugar nenhum. É como remar contra uma corrente invisível, consumindo tudo e não dando nada em troca. Mas há outra possibilidade. Imagine encontrar uma brecha na corrente, um ponto de apoio que, em vez de drenar suas forças, o impulsione para frente. E se fosse possível virar o jogo em apenas 3 minutos? E se aquilo que você sempre achou difícil, distante e quase inatingível estivesse a um passo de se tornar simples, concreto e imediato? Essa pergunta é inquietante porque abre uma brecha. Se for verdade, significa que todo o tempo gasto tentando superá-lo à força poderia ter sido encurtado com uma abordagem diferente. O perigo não está em não saber. O perigo está em ignorar. Porque a vida oferece esses momentos como portais. Eles passam rápido, quase invisíveis, e só quem está acordado passa por eles. O resto permanece preso, repetindo velhos padrões, jurando que não há saída. Mas sempre há uma reviravolta inesperada para quem aprende a enxergar. Uma passagem secreta, uma mudança sutil de ritmo, um gesto quase imperceptível que faz a realidade se reorganizar ao seu redor. O mundo chama isso de sorte. Mas sorte, na realidade, é apenas a união da preparação e da percepção. E agora, você chegou a esse ponto de ruptura. O que acontece a partir de agora pode ser o peso que afunda ou a alavanca que sobe. A diferença: reconhecer que 3 minutos são suficientes para transformar ruído em clareza, esforço em resultados, intenção em realização. Você já percebeu como a vida insiste em repetir certos cenários? É como se houvesse um roteiro invisível ditando cada passo, os mesmos erros, os mesmos obstáculos, as mesmas frustrações. Você acorda com a intenção de mudar, mas no final do dia sente como se estivesse andando em círculos. É uma sensação quase sufocante, como se você estivesse em um quarto sem janelas, procurando uma saída que nunca aparece. A cada tentativa frustrada, a confiança se esvai e a dúvida cresce. Existe mesmo uma maneira de mudar as coisas ou é tudo uma ilusão? Essa pergunta te atormenta porque revela um medo secreto, o de passar a vida tentando e nunca conseguir. O corpo sente esse peso antes mesmo que a mente o admita. Os ombros se contraem, a respiração se encurta e o peito se aperta. É como se cada derrota acumulada deixasse um nó invisível, até que você começa a viver no piloto automático, sem perceber que o tempo, implacavelmente, passa. E o mais doloroso, você muitas vezes se acostuma a esse ciclo, como quem aceita uma prisão sem grades. Mas há uma rachadura nesse padrão. Um detalhe oculto que, quando revelado, muda não apenas o que você faz, mas quem você é. Imagine por um momento que esta sala trancada tem uma fenda de luz. É minúscula, quase imperceptível, mas um olhar mais atento revela que a saída sempre esteve lá. Essa rachadura é o ponto de virada, o espaço onde as regras secretas são reveladas àqueles que ousam ver. Não é por acaso que tantas pessoas buscam exatamente esse tipo de revelação e, quando a encontram, optam por permanecer próximas, acompanhando cada nova camada que se revela. Porque, depois de vivenciar uma mudança real, não é possível retornar ao mesmo estado de antes. É como saborear água após uma longa sede. Todo o seu corpo reconhece que descobriu algo essencial. A verdade é que o conflito nunca esteve lá fora, sempre esteve aqui dentro. A guerra invisível entre o que você deseja e o que você realmente transmite ao mundo. E enquanto essa contradição persistir, o esforço se torna ruído, o tempo é desperdiçado e a vitória parece um horizonte que nunca chega. Mas no momento em que você descobre a coerência, algo muda. As peças que antes não se encaixavam começam a se mover naturalmente, como engrenagens que finalmente giram em sincronia. É nesse ponto que a dúvida se transforma em curiosidade,
e a curiosidade em força silenciosa. A percepção muda. Seu olhar muda. Até o silêncio ao seu redor assume uma qualidade diferente, como se estivesse carregado de respostas que antes passavam despercebidas. Você sente que algo está prestes a ser revelado, mas ainda não sabe exatamente o que. É como estar diante de uma porta entreaberta, ouvindo o que está acontecendo do outro lado, prestes a entrar. É nesse momento que a tensão aumenta, quase imperceptivelmente, como uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. O conflito deixa de ser uma ideia distante e se torna uma realidade viva. Você o sente quando surge. Seu coração dispara sem aviso, sua mente corre mais rápido que o tempo, e sua respiração superficial e ansiosa revela o que você prefere esconder. É como caminhar por um campo minado invisível, onde cada passo pode desencadear algo além do seu controle. O que poucos entendem é que as consequências desse estado vão além do desconforto imediato. Ele molda decisões silenciosas, altera caminhos sem que você perceba e fecha portas que poderiam estar abertas. É como se uma sombra pairasse sobre cada decisão, distorcendo a clareza que você pensava ter. Você planeja, organiza e persiste, mas, no fundo, algo ainda está desalinhado, e a vida responde com a mesma desordem que você transmite inconscientemente. A sensação é como estar em uma encruzilhada no meio da noite. De um lado, o caminho iluminado por promessas não cumpridas. Do outro, um corredor estreito, mergulhado na escuridão, mas com a possibilidade de nos levar a outro lugar. O medo nos diz para não arriscar. A esperança nos sussurra que vale a pena atravessar. Essa luta íntima nos corrói por dentro, porque cada momento de indecisão prolonga a prisão invisível. O contraste se torna ainda mais marcante quando imaginamos o que poderia ser. A imagem emerge com clareza, um corpo leve, um olhar sereno, uma vida onde os passos fluem naturalmente. Mas essa visão logo é sobrepujada pelo peso da realidade. Ombros tensos, uma mente acelerada, noite sem dormir. A distância entre essas duas realidades aumenta a cada tentativa fracassada, e a maior dor não é o fracasso, mas saber que poderia ter sido diferente. Tudo isso cria uma urgência silenciosa, um chamado que você sente, mas não consegue nomear. É como ouvir um som distante em meio ao caos, uma frequência quase abafada que insiste em cortar o ruído. Uma parte de você reconhece esse chamado, mas outra teme o que pode acontecer se você finalmente decidir segui-lo. E assim a tensão persiste, crescendo a cada respiração, a cada decisão adiada, a cada segredo ainda a ser revelado. No entanto, há algo mais profundo espreitando sob essa superfície turbulenta. Algo que ainda não foi totalmente revelado, mas que começa a ser insinuado, como uma sombra se movendo atrás da cortina. É nesse ponto que o mistério se aprofunda, e a pergunta permanece: o que será revelado quando a cortina finalmente se abrir? É nesse ponto que a tensão começa a assumir dimensões mais humanas. O conflito deixa de ser uma mera ideia abstrata, funde-se com as pequenas cenas da vida cotidiana. Está no olhar vazio no espelho, quando você silenciosamente se pergunta se ainda é a mesma pessoa de antes. Está nas conversas interrompidas por distrações, no gesto automático de segurar o telefone para escapar de um incômodo sem nome. São fragmentos da vida que revelam o peso oculto por trás da rotina. E de repente, o que antes parecia invisível se torna palpável. Você percebe que não se trata apenas de grandes decisões, mas de cada detalhe que molda seus dias. É o prato que você deixa esfriar porque sua mente não para, a noite que parece curta porque seu corpo não consegue descansar, o abraço que você não sente plenamente porque sua atenção já se dispersou. São momentos simples que, se observados com calma, revelam como o conflito se instala sem pedir permissão. Mas há outra maneira de encarar tudo isso. Se a dor expõe a ausência, ela também aponta o caminho para o que precisa ser lembrado. É como se cada desconforto fosse um bilhete secreto, deixado para que você possa ver o que realmente importa. Esse contraste cria uma lacuna. De um lado, o peso sufocante; de outro, a possibilidade de que esse mesmo peso possa ser a chave para revelar algo que estava oculto. Em momentos como estes, muitos sentem a necessidade de expressar o quanto se emocionaram, como se estivessem deixando um sinal silencioso de que a mensagem ressoou. É quase um gesto natural, como quando alguém toca o ombro do outro simplesmente para dizer: eu também senti isso. Pequenos gestos de agradecimento nutrem a jornada, transformando o que antes parecia solitário em algo compartilhado. E mesmo quando essa lacuna surge, a sensação é de que algo ainda maior espreita. Como uma sombra de significado que se estende além do que os olhos podem ver. Você percebe que o conflito não é apenas sobre o que está faltando, mas sobre o que insiste em nascer dentro de você. E essa presença crescente, ainda indefinida, é o prenúncio de uma revelação mais profunda que ainda não se revelou completamente.
Há momentos em que o conflito deixa de ser um simples fardo e começa a se revelar como um espelho. Ele mostra não apenas o que está faltando, mas também o que se esconde por trás do que você acreditava ser verdade. É como caminhar por um corredor estreito onde cada porta fechada evoca uma lembrança, decisões não tomadas, palavras engolidas, silêncios que se tornaram muros. Nesse espaço, a respiração se torna superficial, quase um sussurro, como se até o próprio ar temesse se expandir. E, no entanto, há uma beleza estranha nesta cena. Porque o mesmo corredor que parece aprisionar também leva a um ponto de abertura. Você sente isso em flashes, seu coração disparado por algo desconhecido, o arrepio inexplicável que percorre sua pele, a estranha mistura de medo e atração por algo que ainda não tomou forma. É como se o próprio vazio contivesse um convite oculto, convidando você a atravessá-lo. A mente resiste, criando imagens de queda, fracasso e perda. Mas o corpo, silenciosamente, reconhece que há algo além desse limite. E é nesse contraste que surge a tensão mais profunda, entre a voz que nos diz para recuar e o sussurro que nos impele a seguir em frente. Esperança e medo se entrelaçam como dois rios que se encontram, formando uma corrente que ameaça e promete ao mesmo tempo. As imagens se tornam mais nítidas quanto mais você se permite sentir. É como estar diante de uma paisagem dividida. De um lado, campos secos e queimados pelo sol, onde nada floresce. Do outro, a promessa de um horizonte vibrante e verdejante, repleto de movimento. Ambos coexistem dentro de você. E a cada passo, o chão parece decidir qual prevalecerá. Essa dualidade não é um erro, mas uma passagem. A dor de carregar o peso mostra o quanto ainda resta ser liberado, enquanto o vislumbre do novo revela o que pode nascer quando a fechadura for finalmente quebrada. É nesse espaço entre perda e conquista, silêncio e revelação, que o mistério mais profundo começa a se insinuar. Algo maior se aproxima, escondido nas sombras, aguardando o momento oportuno para se revelar plenamente. Chega o momento em que a dualidade deixa de ser uma mera metáfora e começa a permear todos os aspectos da vida. Você sente o contraste em seu corpo, como se uma metade quisesse correr em direção à luz enquanto a outra se agarrava às sombras familiares. Sua respiração oscila entre o alívio e a pressão, seu olhar ora buscando o horizonte, ora se perdendo nas rachaduras do chão. Dentro de você, esperança e medo caminham lado a lado, cada um puxando em uma direção diferente. É impossível não notar como isso se reflete nos mínimos detalhes. A mesma mão que segura firme também treme, o mesmo coração que bate por novos caminhos se acelera diante do risco do fracasso. Até os silêncios carregam esse conflito. Às vezes são um refúgio, outras vezes uma prisão. É como estar diante de duas portas, ambas abertas, mas cada uma levando a uma realidade que não pode ser vivenciada simultaneamente. As imagens tornam-se quase cinematográficas. Um campo ensolarado, onde tudo floresce abundantemente, funde-se com a visão de uma floresta escura e densa, onde cada passo ressoa como uma ameaça. Ambas as paisagens estão dentro de você, coexistindo, competindo por espaço. E cada escolha, por mais simples que pareça, determina qual dessas realidades ganha força. A mente tenta controlar, mas é o coração que revela a verdade. Ele vibra diferente quando algo está alinhado. Ele se contrai quando o caminho não é o seu. Essa linguagem sutil, quase imperceptível, é o que realmente guia, mesmo quando você insiste em não ouvir. E talvez seja por isso que o conflito se torna tão intenso, porque ignorar esse chamado significa viver dividido, sempre entre o que poderia ser e o que não serve mais. A tensão aumenta neste espaço suspenso, como uma corda esticada até o limite. Você sente que algo precisa se romper, mas ainda não sabe para onde o fio vai ceder. É a respiração presa antes da revelação, o momento em que o tempo parece parar, como se o próprio mundo estivesse esperando para ver qual realidade você escolhe nutrir. Cada decisão tomada ao longo deste fio tenso começa a refletir como ondulações em um lago. O movimento parece pequeno, mas alcança muito mais longe do que você imagina. Um gesto sutil de coragem abre espaço para novas possibilidades se desdobrarem, assim como um momento de hesitação pode desacelerar o ritmo de uma jornada. A vida reage como um eco, ela devolve com a mesma intensidade o que você dá, seja presença ou dispersão. É fácil perceber esse impacto se você prestar atenção. O corpo responde com sinais claros, mais leve quando você se alinha, mais pesado quando você insiste em resistir. Os relacionamentos também mudam, mesmo em detalhes aparentemente triviais. Uma conversa se torna mais fluida, um olhar se aprofunda, um silêncio compartilhado deixa de ser constrangedor e se torna um refúgio. São efeitos sutis, mas poderosos, que mostram como cada microdecisão se multiplica em resultados visíveis.
Esse contraste entre esforço e recompensa se torna ainda mais evidente quando olhamos para trás. Quantas vezes você se dedicou a um esforço extremo, a longas horas de luta, apenas para ver os resultados evaporarem como areia? E, no entanto, ao mesmo tempo, quantos momentos de dedicação simples, quase sem esforço, trouxeram resultados inesperados, como se o mundo inteiro tivesse se reorganizado para abrir caminho para você? A diferença não está na magnitude do esforço, mas na qualidade da conexão. Pense nisso como um jardim. Alguns cavam violentamente, tentando arrancar os frutos prematuramente, apenas para encontrar raízes quebradas. Outros plantam a semente, regam-na no momento certo e, de repente, vem a vida brotar quase sem aviso. O contraste é claro: a ansiedade gera atraso, a perseverança gera abundância. E mesmo que o processo seja invisível aos olhos apressados, ele continua a se desenrolar, construindo silenciosamente o que mais importa. É nesse ponto que muitos começam a se reconhecer no espelho dessas palavras. Um detalhe ressoa profundamente, uma frase desperta uma lembrança, uma imagem se enraiza na mente. E, naturalmente, surge o desejo de registrar essa percepção, como alguém que deixa uma pegada no caminho que diz: eu também senti. Alguns optam por escrever uma única palavra, outros compartilham uma reflexão inteira, mas todos, de alguma forma, respondem ao chamado silencioso que aqui ressoa. A tensão, no entanto, não se dissipa. Pelo contrário, cresce como uma respiração suspensa antes do próximo passo. Porque, embora as ondulações até agora tenham mostrado efeitos sutis, há algo ainda maior esperando para ser revelado, algo que pode transformar não apenas o que você faz, mas também sua maneira de existir no próprio tempo. À medida que o eco das decisões se expande, uma nova consciência emerge. Nada é neutro. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio carrega um peso que altera o caminho que seguimos. O mundo responde com detalhes quase invisíveis, como a sutil mudança de tom em uma conversa, a leveza inesperada de um encontro ou o desconforto que persiste quando algo não está certo. É como se a realidade fosse um espelho líquido que reflete não apenas o que você faz, mas também o que você carrega dentro de si. Essa compreensão nos abre tanto quanto nos assusta. Porque com a clareza vem a responsabilidade. Não é mais possível dizer que tudo é coincidência quando se entende que cada estado interno também é um transmissor. É nesse ponto que a esperança se mistura com o desafio, a sensação de que existe um poder silencioso capaz de transformar tudo e, ao mesmo tempo, o peso de saber que não se pode mais fingir que ele não existe. As imagens tornam-se intensas, quase palpáveis. Imagine atravessar uma ponte suspensa sobre um abismo profundo. O vento sopra forte, a terra treme e cada passo exige atenção absoluta. O medo grita que um erro basta para tornar a queda inevitável, mas a vista além, iluminada pela promessa de chão firme, impulsiona você para frente. Essa travessia é uma metáfora viva para o que acontece a cada respiração, um delicado equilíbrio entre o risco de cair e a possibilidade de alcançá-la. E, no entanto, a vida continua a apresentar obstáculos. Alguns são óbvios, como muros de pedra bloqueando o caminho. Outros são sutis, como a neblina que turva nossa visão e nos faz duvidar da direção. É nesse contraste que o aprendizado se constrói, pois sem resistência não haveria força, e sem desafio não haveria descoberta. A clareza só ganha valor quando transcende a incerteza. O ritmo se intensifica dentro de você. Um momento de silêncio parece se expandir em seu peito, enquanto uma urgência cresce, exigindo entrar. É como se algo maior estivesse prestes a ser revelado, escondido atrás da cortina ainda fechada. Seu coração sente isso antes da sua mente, e seu corpo se prepara como se já soubesse que a próxima revelação não será apenas um detalhe, mas uma mudança capaz de transformar toda a paisagem. É nesse ponto que a jornada se torna ainda mais complexa. O chão aparentemente sólido revela rachaduras ocultas, e cada passo carrega consigo uma incerteza silenciosa. A mente oscila entre a confiança de que algo maior está prestes a ser revelado e a dúvida persistente de que talvez nada realmente mude. Esse contraste vibra dentro do corpo como uma corda esticada, capaz de produzir tanto música quanto ruptura. A sensação é como caminhar por um corredor iluminado apenas por tochas distantes. A luz está lá, mas é frágil, dançando a cada sopro de vento, enquanto sombras parecem ganhar vida e se espalhar pelas paredes. Seu coração dispara, não apenas de medo da escuridão, mas também da expectativa do que pode estar escondido além dela. É uma mistura de pavor e atração, como se a própria escuridão contivesse a chave para o que mais importa. Neste espaço, pequenas percepções adquirem uma clareza inesperada. O som de passos ressoa mais alto do que deveria, um silêncio repentino parece conter significados indecifráveis.
É como se cada detalhe se tornasse uma mensagem, cada movimento, um sinal. O mundo ao seu redor deixa de ser um pano de fundo e se torna um participante ativo, refletindo e respondendo às emoções que você emite inconscientemente. E é aí que surge o verdadeiro peso da jornada, a compreensão de que não existe neutralidade. Até o silêncio comunica, até a dúvida molda caminhos. A cada momento, você traça linhas invisíveis que, mais cedo ou mais tarde, se transformam em muros ou passagens. Essa consciência é libertadora e, ao mesmo tempo, avassaladora, porque não permite fuga. Tudo importa, mesmo aparentemente insignificante. No entanto, entre as sombras, há lampejos de clareza. Eles surgem como faíscas repentinas, iluminando por breves segundos o que parecia impossível de ver. São visões fugazes e fragmentadas, mas alimentam a certeza de que há algo além do medo. O contraste entre luz e escuridão se intensifica, criando uma tensão quase insuportável, como se o próprio ar estivesse carregado com uma revelação prestes a se desenrolar. E quando o silêncio se arrasta, quase paralisante, é como estar diante de uma porta que bate suavemente, esperando para ser aberta. Nada garante o que está do outro lado, mas a sensação é clara: o próximo passo não será apenas a continuidade, mas também a ruptura. E é justamente essa incerteza que mantém o corpo alerta e a mente em suspense, como se todo o destino dependesse de um momento que ainda não chegou. O momento da ruptura chega como um sopro invisível. Não é explosivo, não é ensurdecedor. É silencioso, quase imperceptível, mas transforma tudo. A porta que pulsava diante de você se abre, e o que antes era uma sombra agora revela um espaço vasto e iluminado, onde cada detalhe parece ter um novo significado. O peso sobre seus ombros diminui, sua respiração se aprofunda e, pela primeira vez, você percebe que não estava caminhando para fora, mas para dentro de si mesmo. A jornada não foi em vão. Cada hesitação, cada dúvida, cada silêncio repleto de incerteza serviu de trampolim. Foi necessário atravessar a escuridão para que a luz fizesse sentido. Foi necessário confrontar a tensão para que a clareza se tornasse realidade. E agora, olhando para trás, você entende: o conflito nunca foi um inimigo, foi um guia. As rachaduras no caminho se tornaram passagens, os medos se tornaram bússolas, as quedas se tornaram força acumulada. Imagine-se diante de um espelho transparente. Antes, ele refletia apenas fragmentos distorcidos, imagens fragmentadas por ruídos internos. Agora, o reflexo é claro, completo, como se finalmente houvesse coerência entre o que você sente, pensa e transmite. A vitória não está no controle, mas na sintonia. Não está em forçar, mas em reconhecer que cada respiração pode alinhar o corpo com o que sempre esteve disponível, esperando para ser percebido. Essa transformação não é só sua. Ela se espalha. Cada gesto coerente contagia aqueles ao seu redor, cada palavra clara ressoa além de você, cada decisão alinhada abre espaço para que outros também despertem. É por isso que tantos sentem a necessidade de apoiar essa jornada, deixando sinais silenciosos de reconhecimento, como comentários que registram uma palavra, uma intuição, um fragmento de verdade que ressoou profundamente. E é por isso que também faz sentido permanecer conectado a essa frequência, como aqueles que optam por se inscrever, para não perder o fio dessa experiência que se desdobra em camadas. O privilégio está em tê-lo trilhado, em ter vivenciado em primeira mão o contraste entre sombra e luz, dúvida e confiança, prisão e liberdade. A maior lição não é que a vida muda de fora para dentro, mas que o ambiente responde ao que você escolhe respirar interiormente. A descoberta é simples, mas imensa. Cada momento pode ser o início de uma nova realidade. Agora, o silêncio não é uma ameaça, é descanso. A escuridão não é uma prisão, é uma pausa. O medo não é um obstáculo, é um lembrete. Tudo ganha um novo significado a partir daqui. E você sabe, estar presente neste ponto da jornada é um privilégio excepcional, porque não se trata apenas de ouvir ou compreender, mas de sentir, em seu próprio corpo, que algo profundo se transformou. E, a partir de agora, cada respiração é um sinal vivo dessa mudança.